Venha ser impactado pelo poder de Deus. Mensagem Bíblica com o pastor Sabino Cardoso Falcão. Uma palavra de fé e esperança. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Não pode deixar, Jean. Louvado seja o nome do Senhor, por estarmos mais uma vez nessa noite, para juntos cultuarmos o nosso Deus. Eu quero pedir a você que abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Se você pode dar um sol aí, James. Você pode baixar a sua cabeça. Se você conhecer essa canção, eu gostaria que a igreja estivesse cantando em nome de Jesus. Esta canção fala da importância de nós estarmos próximos do Senhor. Nós necessitamos nos aproximar de Deus. Você está aqui nessa noite, você que recebeu o convite e aceitou estando aqui, vindo aqui neste lugar, que bom que você está aqui, você é muito bem-vindo. Espero que o Senhor fale ao seu coração, já esteja falando e que fale ainda mais nessa noite, em nome de Jesus. Vamos cantar? Se você conhece, adore ao Senhor em nome de Jesus. Perto eu quero estar, é você que vai adorar, tá certo, igreja? Pois prazer maior que me retente a tudo que há em mim, tudo que há em mim. Quero o quê? Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Declare para ele que você não é apenas um servo. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Mais uma vez eu te louvarei, te louvarei. Declare, igreja, nessa noite para ele. Você veio para quê? Somente a quem? Mais uma vez, sim, ó. Creio que tu és eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Meus irmãos, a palavra de Deus, no livro de Lucas capítulo 13, conta a história de um
o momento em que Jesus, sendo o médico dos médicos, em tantos os momentos que ele operou e realizou milagres, mais uma vez, ele então faz aquilo que ele veio como uma finalidade para esta terra: salvar o que estava perdido, ajudar o necessitado e socorrer os aflitos. A palavra de Deus, se você puder nos acompanhar, creio que Jefferson vai projetar aqui, versículo 10, Jefferson. Lucas capítulo 13, versículo 10. Enquanto nós estamos procurando o texto, eu quero mais uma vez agradecer a você que aceitou o convite, a você que nos visita nessa noite. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Deus abençoe a você que está aqui no templo, a você que está em casa, nos acompanhando através da live. Deus abençoe a sua vida. O tema da nossa mensagem nessa noite é uma consulta com o médico dos médicos. Vamos repetir o tema da mensagem dessa noite? Uma consulta com o médico, porque só há um médico que é médico dos médicos. Ele é Jesus. E aqui nós vamos ver uma consulta dele. Nós vamos olhar aqui, analisar uma consulta de Jesus que nós podemos extrair. O que nós podemos extrair desta consulta de Jesus que está descrita no texto aí, que vai estar projetado e você pode me acompanhar. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. A igreja pode repetir comigo quantos anos essa mulher estava doente? Mais uma vez. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. E o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento no estábulo, e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Vamos orar? Querido Deus, eterno e soberano Pai, te damos graças nessa noite por mais um dia estarmos aqui na tua presença para ouvirmos a tua voz, para cultuarmos o teu nome e declarar que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é Senhor dos senhores, que o Senhor é Rei dos reis, que o Senhor não tem alguém para se igualar, porque só o Senhor é Deus. Nós apresentamos esta palavra em tuas mãos, pedindo, Deus, que o Senhor venha falar aos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, antes de nós adentrarmos nas lições deste texto, é digno de nós darmos uma olhada e uma passada sobre o conceito da medicina dos tempos bíblicos. Ao pesquisar, eu fui perceber que o conceito da medicina da época de Jesus era um conceito totalmente diferente do que nós temos hoje.
nosso modo de ver, que não haviam hospitais como nós temos hoje, posto de saúde, médico à disposição, vacina para tudo quanto é lado. Não, pelo contrário. Na época de Jesus, havia sim alguns homens que para nós hoje podemos considerar como médicos. Mas qual era a função destes médicos na época de Jesus? Alguns médicos eram conhecidos como alquimistas. Alguém que lidava, hoje nós conhecemos aqui na Bahia, quem está fora da Bahia nos assistindo pela live, talvez não vai conseguir entender, mas o que eu vou falar aqui fica mais fácil. Na Bahia, quem mexe com várias ervas é conhecido como raizeiro, não é isso? Então, alguns médicos daquela época eram conhecidos como raizeiros. Lógico, para nós são conhecidos como raizeiros, mas naquela época eram conhecidos como médicos. Mas a função principal do médico na época de Jesus não era manipular as raízes ou as plantas. Era, na verdade, fiscalizar o povo na sua higiene pessoal. O papel do médico naquela época era saber se as pessoas estavam cuidando bem dos seus dentes, se estavam tomando banho regularmente, se usavam os produtos para a limpeza e a higiene pessoal regularmente. Por quê? Porque se entendia que se você tivesse uma boa higiene pessoal, você seria imune a algumas doenças. É lógico que isso não perdeu a função, pelo contrário, aguçou ainda mais. Agora nós temos muito mais conhecimento sobre a higiene pessoal. Mas, queridos, entendia-se que naquela época, quem tinha ou quem detinha o poder da cura era apenas Deus. Aqueles homens ali, eles tinham alguns relances, algumas luzes de Deus para ajudar um enfermo. É tanto que você vai perceber que as narrativas bíblicas, você vai encontrar vários leprosos, vários cegos, vários mancos, porque a medicina naquela época não era tão avançada como hoje. Pior do que isto, pasme, alguns médicos daquela época, hoje é mais difícil, mas alguns médicos daquela época erravam as dosagens e matavam muitas pessoas. Por quê, pastor? Como eu já disse aqui, eles não tinham tanto conhecimento como nós temos hoje através da ciência. Mas quando nós pensamos sobre esta história, é digno de nós fazermos uma referência a este texto que nós acabamos de ler. Porque, pela ótica humana, algumas doenças é mais fácil de ser resolvidas. Por exemplo, eu tenho aqui uma relação das múltiplas vezes que Jesus agiu como um médico curando alguém. Eu tenho mais de 30 referências aqui, e eu vou ler algumas. Por exemplo, Jesus curou alguns paralíticos, Jesus curou alguns cegos de nascença, Jesus curou alguém que estava com febre, a priori a sogra de Pedro. Então, queridos, entenda uma coisa, algumas doenças eram mais fáceis de ser curado, porém, alguém que vivia encurvada, alguém que vivia, e não era uma encurvatura, pelo original, o grego koiné, ele sempre usa palavras específicas para aquela situação que está acontecendo. E ao pesquisar a palavra que Lucas descreve esta mulher, ela não tinha uma encurvatura assim. A encurvatura desta mulher, me dê a permissão de fazer a representação, ela andava encurvada assim. Ela não tinha condições nem de levantar a cabeça. Ela andava o tempo todo. Quantos anos? Quantos anos? 18 anos olhando para o chão. Queridos, este texto nos ensina algumas verdades que nós precisamos levar para a nossa vida. Talvez você entrou aqui hoje
sentindo algo, não no seu corpo físico, mas talvez na sua alma. Num tempo que nós estamos vivendo, com tantas pessoas, sentindo tantas coisas, deixa eu fazer uma referência, e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Alguns anos atrás, ouvíamos falar que a depressão seria o mal do século. Diante de uma apresentação tão bela dos nossos jovens, nós vimos falar aqui, representada por Valentina, as pessoas que estão no estado de depressão e de ansiedade. Queridos, ontem nós vimos um influenciador brasileiro, aqui da Bahia, passar por isso. Não se sabe qual foi o motivo, mas suspeita-se que tenha sido um suicídio. Amados, quantas pessoas têm sorrido para você? Talvez você está sentado do lado de alguém, aqui dentro da igreja, que só essa pessoa sabe o que ela está sentindo. Que só essa pessoa sabe o que ela vive quando ninguém está perto dela. Só essa pessoa sabe o quanto foi difícil vir para a igreja hoje com tamanha vontade de ficar em casa só. Queridos, nós estamos vivendo um tempo em que os sintomas, não só da depressão, não só da ansiedade, não só do desespero, não só disso, mas tem pessoas que estão sofrendo a imparcialidade, pessoas que estão vivendo a indiferença, pessoas que estão vivendo o abuso no relacionamento, como nós vimos aqui, pessoas que estão vivendo a doença dos vícios, pessoas que estão vivendo o problema de estar agarrado no pecado, entrelaçado pelo pecado, e tudo isso, eu quero te dizer, que só Jesus tem a solução para resolver estes problemas. Nós imaginamos e pensamos muitas vezes, que o nosso problema não tem jeito. Às vezes nós imaginamos e pensamos, e até abrimos a nossa boca para dizer, não tem mais jeito. Não vai dar certo, eu desisto. Talvez você chegou aqui hoje, ou durante essa semana você falou, eu desisto, eu não aguento mais, eu não tenho forças. Mas Deus te trouxe aqui para eu te dizer, em nome de Jesus, que Jesus tem a solução para o seu problema. Meu querido, minha querida, nós precisamos entender que se tem uma coisa que nós não podemos negar, talvez eu creia que nenhum aqui, nenhum que está aqui e quem está em casa também, creio que todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por uma consulta médica. Creio que todos que estão aqui, algum dia, já sentaram na frente de um médico. Já se consultaram, já foram num hospital, se não foi o daqui de Tarantim, certamente ou de Tapetinga ou de Conquista, mas você em algum momento, você esteve de frente para um médico. Quais são as nossas atitudes quando nós vamos para um médico? Primeiro, é importante pensar o seguinte, eu vou falar por mim, porque duas vezes específicas, uma vez Joselan teve que fazer isso, outra vez o irmão Jean teve que fazer isso, Jean Dias. Tiveram que ir lá em casa para me levar para o hospital, porque eu estava passando mal e não queria ir para o médico. Porque eu já sabia que eu ia ouvir, não é verdade, Jean? Mas o seguinte, quando é que nós vamos ao médico? Nós vamos ao médico quando nós estamos passando mal. Quando talvez estamos sentindo alguma dor. Quando algo em nosso corpo está diferente. Quando não estamos nos sentindo bem. Vamos ao médico, então, geralmente, quando não estamos nos sentindo. A pergunta que eu quero fazer a você, ao chegar aqui hoje, você chegou se sentindo bem ou se sentindo mal? Ao sair daqui, você imagina que você vai sair se sentindo bem ou vai se sentir mal? Quando você debruçar a sua cabeça no seu travesseiro, você vai deitar para dormir ou tentar dormir se sentindo bem ou se sentindo mal?
Porque se a sua resposta, ou se as suas respostas a essas perguntas, todas foram se sentindo mal, eu quero te apresentar um médico que tem a solução para qualquer problema que você esteja passando. E assim como o médico físico aqui da terra, nós precisamos ir até ele para nos consultar. Ao olhar para este texto, nós podemos observar algumas atitudes que Jesus faz com esta mulher, que nós também precisamos fazer com Jesus. A primeira coisa que Jesus nos ensina através deste texto é que, ao nos encontrar com o médico, a primeira coisa que nós vamos falar para o médico é o que, queridos? Os sintomas da nossa dor. Quais são os problemas que nos levaram àquela consulta? E eu quero chamar a sua atenção hoje, porque Jesus de Nazaré está aqui, Ele está aí com você. E Ele quer saber quais são os sintomas que tem te provocado a dor que você sabe. Muitas pessoas talvez estão chegando aqui com dores físicas, mas você sabe a dor que você tem passado. Quantas pessoas não têm sofrido com a dor da indiferença? Quantas pessoas não têm sofrido com a dor da injustiça? Pessoas que têm sido injustiçadas. Quantas pessoas não têm sofrido com dores espirituais? A Bíblia deixa claro que esta dor dessa mulher não era só uma dor física, era também uma dor espiritual. Porém, era uma dor de possessão maligna. Às vezes, queridos, nós estamos sendo oprimidos pelo diabo, oprimidos pelas forças do mal. Não podemos negar que há sempre a força de Deus e a força do inimigo de Deus. Mas há uma relação neste texto que nós precisamos trazer para a nossa vida, para que o paciente seja analisado, seja feita uma consulta em plena perfeição. Ele precisa falar aonde está a sua dor. Qual é a sua dor? Aonde está doendo? Não vai adiantar nada você procurar tantas pessoas. Nós vamos ver em outro texto a palavra de Deus relatando que uma mulher que sofria 12 anos com um problema de sangramento, ela diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos procurando solução. Talvez esta seja a sua atitude. Você esteja contando a sua dor para quem não tem o remédio. Quantas pessoas têm contado a dor para quem não é médico, para quem não tem remédio, para quem não tem problema, e para piorar, conta para os fofoqueiros de plantão. Porque quanto problema aqui, ali já todo mundo já sabe. Deixa eu te dizer uma coisa, à luz deste texto, a mulher estava encurvada. Provavelmente há 18 anos ela sentia terríveis dores. Queridos, quem tem problema de coluna sabe o que eu estou falando. Se uma dor na coluna dói, imagine você ficar encurvado 18 anos. Imagina, meu irmão Íris, a dor está no calcanhar, imagina a dor nas costas toda, encurvado, olhando para o chão sem poder olhar para o céu, sem poder olhar nos olhos. Olha só, preste atenção. Essa mulher há 18 anos, ela não podia olhar nos olhos de ninguém. Talvez esta seja uma das piores penas que um ser humano pode ter. Não poder olhar nos olhos de quem fala com ele. Quando ela chega, observe uma coisa, queridos, eu quero que você preste atenção. Jesus, ele não é só o médico dos médicos, ele se importa com você. Ele sabe a dor que você tem sofrido. Ele sabe quando ninguém está vendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Ele sabe o que se passa no seu coração.
Ele sabe a carga que está sobre você. E geralmente o problema nem sempre é seu, é também da sua família. Tem gente da sua família que traz a carga para você. É irmão, é mãe, é pai, é tio, tantas pessoas. Essa mulher estava encurvada. E essa encurvatura dessa mulher representa para mim e para você uma mobilidade, uma paralisação. Ela estava oprimida, ela estava totalmente entregue à doença. Mas escute, olha para o texto diz que quando ela entra na sinagoga, Jesus percebe ela. Preste atenção, quando ela entrou na sinagoga, Jesus percebeu ela. Deixa eu dizer algo para você. Jesus tem visto você. Jesus sabe quando você tem passado com a cabeça baixa, enxugando as lágrimas para ninguém ver. Jesus sabe quando o seu coração está sofrendo e você para os outros está sorrindo. Jesus sabe quando as pessoas estão te maltratando, estão te judiando, e você está lutando, está prosseguindo, e está continuando confiando no Senhor. Observe uma coisa, e isso eu não posso deixar de dizer para você, irmão, irmã. Essa mulher estava quantos anos encurvada? Quantos anos essa mulher estava encurvada? Presta atenção, mas ela não deixou de ir à casa do Senhor. Mesmo encurvada, mesmo debilitada, mesmo sentindo dor, ela estava na casa de Deus. Às vezes é uma dor na unha, às vezes é uma chuva que cai, agora é o sol que está quente, às vezes é um sono e nós ficamos em casa. Hoje eu não vou para a igreja. Aprenda com essa mulher. Talvez o dia que você ficou em casa era o dia do seu milagre. Era o dia do seu encontro com o médico dos médicos. Este texto diz que Jesus pergunta a ela, e ele, ao saber, ele já sabia, mas ele pergunta, ele quer que ela descreva. E ela diz para Jesus: Senhor, há 18 anos eu estou encurvada. Meus irmãos, diante do Senhor, diante do médico dos médicos, eu e você precisamos contar aonde está a nossa dor. Tem um hino tão lindo que os mais antigos vão saber. Conte para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor. Não se desespere. Tome a sua cruz. Se tu confias, conta para. Por que você tem contado para tantas pessoas e tem esquecido de dizer para aquele que tem o poder de salvar você da dor que você tem sofrido? Sabe por quê, queridos, que nós temos que contar para Jesus o que nós estamos sentindo? Ele conhece, Ele sabe o que você está sentindo, mas Ele quer ouvir dos seus lábios aonde está doendo, o que realmente você quer para a sua vida. Talvez você já se acostumou tanto com a dor que você não quer mais que a dor saia. Talvez Jesus quer sim curar você, Ele quer libertar você, Ele quer curar você, mas você precisa dizer: Jesus, eu quero. E aí nós temos a segunda atitude que acontece dentro de um consultório. E aconteceu com Jesus. Quando você vai ao médico, você senta na cadeira e o médico pergunta: o que você está sentindo? A primeira coisa que você vai fazer é contar os seus sintomas. A segunda atitude de um médico: primeiro ele pergunta quais são os seus problemas. Segunda atitude, ele vai dar o diagnóstico. E o diagnóstico, olha aí no versículo 16, Jesus diz: há 18 anos, esta filha de Abraão está sofrendo por uma possessão do diabo, que tem feito ela sofrer.
Propriamente dito, estou parafraseando, o texto diz: então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa. Escute o que eu quero te dizer. Você contar os seus sintomas para quem não tem experiência, só vai servir para uma coisa. Ela vai contar para outros o que você está assim, olha, está vendo lá, Ivonete? Está passando mal lá, ó. Está com isso, está com aquilo e está repreendido, né, minha irmã? Mas, se você contar para Jesus, Ele vai escutar. E Ele vai te diagnosticar qual é o seu verdadeiro problema. Sabe qual é o nosso problema? É que às vezes nós não estamos preparados para ouvir a verdade. Às vezes o nosso problema é o pecado que nos acompanha, aliás, que nos domina. Às vezes o nosso problema são as nossas próprias atitudes. Às vezes os nossos problemas são as nossas decisões e escolhas. Às vezes o nosso problema é algo que nós podemos resolver, mas nós não queremos, e muito menos queremos ser diagnosticados. Segundo a verdade, o médico te diagnostica qual é o seu problema. Jesus sabe qual é o seu problema e quer diagnosticar aonde está a sua dor e como resolver a sua dor. Agora, você quer? É uma pergunta que é necessária ser feita. Porque o doutor Jesus Cristo, ele tem o diagnóstico perfeito, infalível para o seu problema. Mas você está disposto a ouvir o diagnóstico? Você está disposto a tomar uma decisão para reverter o diagnóstico que está sobre você? Porque é muito fácil, queridos, eu querer me livrar da minha dor. Só que é uma questão. Alguns médicos vão te dar um remédio que simplesmente é um paliativo, que vai tirar a dor naquele momento, mas depois ela vai voltar. Com o pecado é do mesmo jeito. Talvez o seu problema seja pecado. Talvez o seu problema seja opressão. Talvez o seu problema seja ser liberto pelo sangue de Jesus. Mas você quer? Porque no reino de Deus é necessário nós tomarmos a decisão de querer. Não basta Deus querer nos livrar, nos curar, tirar a nossa dor. Eu e você precisamos querer. O texto vai dizer que quem faz a leitura não é um qualquer. Observe, quem está relatando o problema dessa mulher? Quem está relatando o problema dessa mulher? Lucas. Quem era Lucas? Quem era Lucas? Exatamente. Não era um qualquer que estava relatando, e é por isso que eu digo que ele usa a palavra no grego koiné, a palavra correta. Ele faz um diagnóstico do médico humano. Jesus faz o diagnóstico do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do médico dos médicos. Ela não tem problema só de encurvatura. Ela não tem só a coluna encurvada. Ela tem uma possessão demoníaca. Escute que eu quero te dizer uma coisa, queridos. Sabe por que Jesus te trouxe aqui hoje? Porque Ele quer fazer um autodiagnóstico da sua vida. Ele quer olhar para você e saber qual é o seu problema físico, mas também espiritual. Quantas vezes, queridos, nós não temos mais prazer em ler as Sagradas Escrituras? Orar, não oramos mais. Vir à igreja, uma vez ou outra. Hoje eu estava falando aqui pela manhã, que o nosso tempo, se fosse dividido, se fosse colocado alguns símbolos no nosso tempo,
certamente no seu tempo, talvez, estaria lá, e se Deus fosse procurar no seu tempo, no seu dia, a palavra Deus, ele não encontrará. Porque muitos momentos nós temos tanto tempo para nós, tanto tempo para os outros, tanto tempo para as outras coisas e tão pouco tempo para Deus. E por isso, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus, nos distanciamos da presença do Senhor, e com isso as consequências vêm. Ei, meu irmão, até que ponto você quer ser curado? Para ser curado, você precisa sentar no consultório do Senhor Jesus, contar aonde está a sua dor e ter disposição para ouvir o diagnóstico que ele tem para você. É pecado? Se conserte. É distanciamento? Se achegue para perto do Senhor. É opressão? Jesus tem o remédio para te libertar de qualquer possessão, de qualquer opressão maligna, porque aonde ele chega, o mal não pode ficar. Mas no consultório, é necessário que Jesus nos examine. Depois que você conta o seu problema, a segunda atitude do médico é pegar o estetoscópio, né? E ouvir seu coração, ouvir seu pulmão, ouvir alguma coisa. Qual é a terceira atitude que o médico faz? Receitar o tratamento. Terceira verdade: Jesus tem o tratamento e o remédio para a sua dor. Você está disposto a passar pelo tratamento que vem dos céus? O tratamento de Deus é totalmente diferente do da terra. O da terra vai passar comprimido de 8 em 8, de 12 em 12, tantos dias da semana. O tratamento do céu começa com a palavra de Deus. O tratamento do céu continua com a intimidade com o Rei dos Reis. O tratamento do céu tem uma palavra dizendo: quer vir após mim, quer ser curado? Lance sobre mim o teu jugo, que é pesado, e toma o meu, que é manso, que é suave, que é leve. Mas negue-se a si mesmo. Tem uma coisa que Jesus me ensina e nós precisamos aprender neste texto. Preste atenção, porque eu gostaria que você colocasse para mim, por favor, Jefferson, o versículo 13. Vamos ler? 1, 2, 3. E pôs... Queridos, tem uma coisa aqui neste médico que muitos médicos não fazem. Este médico toca no doente. Este médico impõe as mãos sobre o doente. Este médico quer contato com o doente. Você já viu um médico que quer contato com o doente? Pelo contrário. O médico quer distância. O médico só quer receitar o tratamento e vai-se embora. Vem o próximo. Muitos médicos querem atender várias pessoas. Não estou dizendo que é errado. Várias pessoas no mesmo dia para ganhar o dele. Enquanto os médicos da terra estão preocupados com si mesmo, Jesus está preocupado com você. Jesus está preocupado com a sua dor. Jesus quer livrar você do seu sofrimento. Olha o que ele diz: vocês libertam no dia de sábado os seus bois e seus jumentos. Eu, sendo o Senhor, não posso libertar esta filha de Deus?
está dizendo quando ele diz filha de Abraão, esta filha de Deus. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus tem olhado para você, Deus sabe qual é a sua dor, Deus sabe quais são os seus sofrimentos, e hoje Ele tem a solução para o seu problema. Você quer? Você está disposto a aceitar o convite dele para fazer parte do tratamento que vem dos céus? Deixa eu falar uma coisa para você. Você que veio aqui, você está ouvindo a voz de Deus, sabe que eu estou falando para você. Você sabe que você tem sofrido. Você sabe o que você tem passado. Você sabe como você chegou aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer que o médico dos médicos está aqui e quer tocar em você. Está aqui e quer tratar a sua dor. Quer tirar o seu sofrer. O texto nos ensina, queridos, que enquanto os médicos da terra têm vários remédios para resolver. Eu estava conversando com a irmã Leda esse dia passado e ela estava me falando, né? Que em alguns momentos os médicos foram dando remédios para descobrir qual que fazia efeito, não é isso, irmã Leda? Para o problema que ela estava passando. Diferente de Jesus, Ele não precisa fazer teste comigo e com você, irmã Leda. Pelo contrário, Jesus vai com o remédio certo. O remédio de Jesus tem misericórdia. O remédio de Jesus tem perdão. O remédio de Jesus tem libertação. O remédio de Jesus tem salvação para quem quer passar pelo tratamento dos céus. Como Jesus tratou aquela mulher, eu quero te dizer, deixe Jesus te curar nessa noite. Deixe Jesus cuidar de você. Nós cantamos aqui e vamos cantar novamente. Nós sabemos que Jesus é a cura, que Ele tem a cura. Mas nós cantamos aqui, Jesus me escuta quando eu clamo. Deixa eu te falar uma coisa, não é uma falácia, não é uma mera canção que foi cantada, pelo contrário, a Bíblia diz que se clamarmos pelo nome dEle, o nome dEle tem poder, no nome dEle há poder para curar, no nome dEle há poder para libertar, o nome dEle tem poder para tirar a dor que você sofre. Jesus tem poder. Tem gente que tem sofrido a dor da injustiça, da perda, da traição, da falta de perdão. Quantas pessoas têm sofrido com a dor do rancor, estão sentindo algo no coração e não conseguem se libertar? Jesus tem um remédio para você. Jesus tem um remédio para a dor espiritual que você sofre. Escute, só Jesus pode resolver a dor que você tem sofrido. Mas eu quero terminar essa minha palavra te dizendo que se alguém sabe como resolver o seu problema, esse alguém é Jesus de Nazaré. O próprio Jesus é que toma a iniciativa. Observe uma coisa, o texto não diz que essa mulher chega pedindo, Jesus tem misericórdia, Jesus, não, pelo contrário, Jesus que toma a iniciativa, Ele que vai ao encontro daquela mulher, assim como Ele veio ao seu encontro nessa noite. Ele quer curar você, Ele quer libertar você. E nessa noite eu quero que, se você puder, fechar os seus olhos, em que você possa olhar para dentro de si mesmo e avaliar e fazer um autodiagnóstico de si mesmo e saber qual é a sua dor, qual é a real necessidade do seu corpo, da sua alma. Será que nessa noite a realidade da sua alma é uma alma que está perdida, é uma alma que está distante de Deus, é uma alma que está necessitada da misericórdia de Deus? Ele tem para te dar, Ele tem a cura para a sua alma, Ele tem o remédio para a sua dor, Ele sabe como fazer você parar de sofrer. Mas para que isso aconteça, você tem que tomar uma atitude.
Você precisa fazer a sua parte, porque a parte dele pode deixar que ele fará. Me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Você crê nisso? Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Você crê nisso? Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Quem precisa de Jesus nessa noite, eu quero fazer o convite para você nesta hora. Você que entende que precisa de Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu sofrer, mas em nome de Jesus, pela fé, se você deseja que o tratamento do céu aconteça na sua vida, para que chegue na sua casa, eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero orar por você. Independente do que seja a sua dor e qual seja a sua decisão, eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que deseja receber essa oração nessa noite, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Você deseja receber algo da parte de Deus? Eu não vou te perguntar qual é a sua dor, qual é o seu problema, mas eu quero orar por você. Se coloque de pé, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloque de pé. Senhor, em nome de Jesus, essas pessoas estão de pé, Senhor, e o Senhor as conhece. O Senhor sabe muito bem aonde está sendo a sua dor. Também sabemos, Senhor, e ouvimos nessa noite, que o Senhor tem o remédio, porque o Senhor é o médico dos médicos. Meu Deus,
entra com a tua providência, entra com o teu poder, derrama o teu bálsamo, Senhor, sobre esta vida nesta noite. Jesus de Nazaré, repreenda todo mal. Se há possessão, se há opressão, repreendido está no nome e no sangue de Jesus. Meu Deus, se há algum problema que só o Senhor está vendo nesta hora, realize o milagre, Senhor, conforme o teu querer, segundo os teus propósitos. Mas em nome de Jesus, meu Pai, não permita que esta pessoa que nesta noite está de pé volte para casa como ela chegou aqui neste lugar. Que ela volte, Senhor, transformada, lavada, remida, curada pelo sangue no nome de Jesus. Esta é a minha oração, Senhor, pedindo que o Senhor faça segundo a tua vontade e conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.